cumprimentar a iniciativa de discutir o monitoramento das medidas protetivas, que é um dos temas de grande desafio ainda para o Estado brasileiro. Cumprimentar, então, todas as minhas companheiras e colegas aqui de mesa, em nome da senadora Regina Souza, Ana Cristina, delegada aqui da DEAN do Distrito Federal, também grande parceira em todas as ações, a doutora Maria Domitila e também a Franceline, que veio falar aqui, que eu a conheci aqui hoje. Bom, e eu gostaria, então, a minha fala vai se centrar em três partes. Antes de falar especificamente das medidas que estão propostas na solicitação de audiência, que é o botão do pânico, tornozeleira eletrônica, casas-abrigo, gostaria de fazer algumas observações prévias, né? A gente tem, não só porque acompanhamos esse tema diariamente, porque estamos em contato com todo o sistema das redes especializadas de serviços que atendem as mulheres, mas também porque a gente tem sido realizadas diversas pesquisas nos últimos anos, de caráter qualitativo, a maioria delas, mas já trazendo uma avaliação da implementação da Lei Maria da Penha no nosso país. E fazendo referência a essas pesquisas, e quem atende também, quem está na ponta atendendo as mulheres nos serviços, como a doutora Ana Cristina, a doutora Domitila, sabe que uma das grandes inovações da Lei Maria da Penha é a previsão das medidas protetivas de urgência. Isso não só sob o ponto de vista dos operadores do sistema de justiça, mas também sobre o ponto de vista das próprias mulheres. Então, uma das principais demandas, como a mulher consegue sair, buscar ajuda do poder público, a demanda das mulheres é de proteção. Quero ajuda do Estado para parar de sofrer violência do companheiro, ex-companheiro, namorado, ex-namorado, da violência que a afeta diariamente. Então, sendo essa maior inovação da Lei Maria da Penha, o que tem também apontado as pesquisas é uma certa dificuldade, os desafios de implementação das medidas protetivas de urgência. E aí eu gostaria de mencionar algumas, que também não deve ser muita novidade para as pessoas aqui presentes, que existe uma demora na análise e deferimento pelo sistema de justiça das medidas protetivas, tem a dificuldade da exigência de provas para a concessão das medidas protetivas e que muitas vezes recai o ônus sobre a própria mulher de levar e produzir essas provas, o que é bastante problemático como condição, né, como reunião de informações para a concessão de medidas protetivas. Tem também a questão da falta, da dificuldade de integração do sistema de justiça com a rede especializada de serviços. E essa falta de integração se dá também na falta de integração dos bancos de dados, da informação sobre a concessão dessas medidas. Dentro desse panorama, eu gostaria de lembrar que a Lei Maria da Penha traz um rol não taxativo de 15 medidas protetivas de urgência. Medidas de natureza civil, medidas de natureza criminal, medidas proibitivas, ou seja, coercitivas. E o que a gente também tem observado na aplicação da Lei Maria da Penha, das medidas protetivas de urgência, é que a gente ainda tem uma dificuldade de compatibilizar, no âmbito dos juizados e das varas, compatibilizar as medidas de natureza civil e penal. Então, a maior parte das medidas protetivas de urgência que são aplicadas com maior incidência, digamos, são as de caráter proibitivo, são as medidas de vigilância coercitiva e, muito comumente, de afastamento do autor de violência da mulher que está em situação de violência. E eu gostaria de lembrar isso, reforçar, porque quando a gente fala monitoramento de medidas protetivas, não é à toa que a gente traz formas de monitoramento que são essas relativas a medidas de vigilância coercitiva. E é preciso reforçar, porque é muito importante que todas as medidas de caráter civil, e muitas delas têm a possibilidade de oferecer às mulheres condições materiais para sair dessa situação de violência, elas muitas vezes não são aplicadas com tanta incidência como as demais medidas. Então, feita essa premissa, eu gostaria, então, de falar sobre alguns das formas de monitoramento e o que as pesquisas também têm apontado.
As formas, teve pesquisa qualitativa, foram algumas pesquisas apoiadas pela Senasp, Secretaria Nacional de Segurança Pública, em parceria com a Secretaria Especial de Política para as Mulheres, observou que hoje existem importantes iniciativas de monitoramento das medidas protetivas em programas específicos das polícias militares, e exemplo disso é o conhecido programa Patrulha Maria da Penha, que teve sua primeira iniciativa no Rio Grande do Sul, mas que hoje já está sendo bastante replicada em outros municípios e outros estados. Essa existência desse acompanhamento das medidas protetivas por parte de grupos específicos das polícias militares tem sido uma força que tem encorajado as mulheres a buscar a justiça, dando-lhes maior confiança na efetividade desse mecanismo previsto na lei. Por outro lado, que a gente vem acompanhando todos esses programas, nós observamos que a maior parte deles ainda está sendo desenvolvido em caráter piloto. Então, não tem abrangência estadual, né? São geralmente municípios, ou menos que municípios, bairros, em que contam com um efetivo específico para monitorar as medidas protetivas. A Secretaria Especial de Política para as Mulheres está participando, junto com diversos outros ministérios, do pacto, da elaboração de estratégias para o Pacto Nacional de Redução de Homicídios. No pacto foi incluído um eixo específico sobre violência doméstica e familiar contra as mulheres. E, a partir dali, eu vou apresentar algumas informações agora, que foi fruto de um levantamento que nós fizemos em agosto desse ano, sobre essas medidas, essas formas de monitoramento de medidas protetivas. Então, ela tem esse marco, que é o agosto de 2015, mas acho que serve bastante para a gente ter um panorama nacional de como vêm sendo aplicados esses diferentes mecanismos. Então, vamos falar primeiro do botão do pânico. Essa primeira iniciativa do Botão do Pânico foi implementada pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo em 2013. E ele é um dispositivo que é oferecido para as mulheres que recebem medida protetiva para que elas acionem o botão quando sentir-se em situação de perigo, quando houver a proximidade do agressor. O que já tem, depois do Botão do Pânico, nós já mapeamos iniciativas em outras 15 unidades da federação. Não necessariamente com a mesma idêntica tecnologia, o que vem se alastrando também é o uso de aplicativos de celulares para fazer, às vezes, de um botão de pânico, né, para acionar um pedido de ajuda, de socorro. E esse botão, quando a mulher, então, aciona, chega aí diferentes, ou guarda municipal, ou outro serviço de segurança, ou polícia militar, diferentes, porque os arranjos são diferentes nos estados, mas aciona um pedido de socorro que tem que chegar em um curtíssimo espaço de tempo para garantir a segurança da mulher. O que a gente vê apenas como uma preocupação em relação ao botão do pânico é esse mecanismo ser aplicado de forma isolada e colocar, porque a gente deixaria apenas nas mãos das mulheres a responsabilidade de acionar o mecanismo, seja o botão, seja o aplicativo. Então, seria o que nos preocupa é deixar para a mulher esse peso de ela mesma responder pela sua própria proteção. Sobre a tornozeleira eletrônica, a gente tem vários estados também com essa iniciativa de implementar a tornozeleira eletrônica, geralmente, realmente, como forma de medida cautelar à prisão durante o processo, como que a gente entende que é adequado, no caso da Maria da Penha, porque são medidas protetivas. E a gente temos mapeado 13 unidades da federação com ações no âmbito de tornozeleira eletrônica. Esse mecanismo nós entendemos que deixa a mulher mais protegida, porque ali ela não está, o cargo de acionar o mecanismo não está nas mãos da mulher. Existe toda uma central que consegue monitorar o percurso, a região em que o agressor está circulando, e quando ele sai, portanto, ou ele se aproxima demais fora do permitido, quem está monitorando essa central já identifica, já entra em contato com a própria mulher, já entra em contato com o agressor para
solicitar o afastamento e, se for o caso, já poder acionar rapidamente, porque eles estão monitorando o tempo todo o trânsito, né, do agressor. Ainda existem algumas resistências na aplicação desse mecanismo por conta da exposição que tem do agressor de utilizar o mecanismo, muitas vezes ainda quando não existe uma condenação. Mas nós entendemos que é uma medida cautelar bastante importante e que assegura mesmo uma proteção, uma sensação maior e efetiva de proteção para as mulheres. Em relação às casas-abrigos, a gente tem, essa é uma política que vem sido bastante incentivada pela Secretaria de Política para as Mulheres, e existem casas-abrigos em todas as unidades da Federação. No total, no Brasil, são 79 equipamentos, ora vinculados ao organismo estadual, ora a um organismo municipal. Nós, em 2011, publicamos as diretrizes nacionais de abrigamento. Então, existe uma política nacional de abrigamento que foi construída em parceria com outros ministérios do governo federal. E é o que a gente tem de desafio no abrigamento. A gente tem observado, abrigamento tem que ser a última medida. E se a mulher está em situação de risco iminente de morte, é um cerceamento de liberdade. Estar numa casa-abrigo, junto com seus filhos ou filhas, implica um certo cerceamento de liberdade. E a nossa preocupação, e por isso que entendemos, e aqui vale mencionar, que a CPMI de Violência contra as Mulheres propôs um projeto de lei que obriga, então, no caso de mulheres que sejam encaminhadas a serviços de abrigamento, que essa medida seja comunicada num prazo curto ao juiz ou juíza, para que o juiz ou juíza possa avaliar se estão presentes os requisitos para a prisão preventiva do agressor. Afinal, se existe uma pessoa em risco de morte e que precisa sair do seu local de residência, precisa estar num lugar separado da sociedade, isso significa que não é o agressor que vai ficar solto. Então, seria evitar essa inversão de que as mulheres que estão em risco, elas que ficam, entre aspas, cerceadas de liberdade. Isso é um projeto de lei que está em trâmite ainda, que foi proposto pela CPMI. Para complementar, embora não tenha sido objeto, e eu já tenha mencionado também rapidamente, a experiência das patrulhas Maria da Penha, que são um grupo específico, geralmente da Polícia Militar, mas não exclusivamente. Alguns municípios têm feito capacitação, formação de grupos de guardas municipais, de formar um grupo para monitorar as medidas, para realizar visitas periódicas às mulheres que têm uma medida protetiva deferida pelo juiz. A gente observa, por exemplo, que a grande iniciativa que foi no Rio Grande do Sul já está interiorizada para mais de 22 cidades. A gente mapeou em outras 15 unidades da federação a existência desse tipo de patrulhamento para monitorar medidas protetivas. Muitas das iniciativas são bastante pontuais ainda, podendo circunscrever apenas um único bairro em uma única cidade. O que é interessante é o trabalho preventivo. Só o fato de haver um grupo que está identificado para monitorar as medidas protetivas já confere maior confiança e proteção para as mulheres daquela localidade. E, por fim, a gente tem estimulado, com a política da implementação do Programa Mulher Viver Sem Violência e da implementação das Casas da Mulher Brasileira, que estejam vinculadas às casas esses serviços de monitoramento de medida protetiva, como é a Patrulha Maria da Penha. Então, acho que são essas as observações, esse retrato que eu gostaria de compartilhar com vocês. Esse é um tema extremamente sensível, que é dar efetividade a uma medida para que venha oferecer proteção às mulheres, não só proteção, e aí eu gostaria de reforçar a importância de nós insistirmos de que juízes e juízes, promotores e promotoras enxerguem outras formas de medida protetivas de natureza civil que são muito importantes para a autonomia das mulheres. Então, agradeço novamente o convite, fico aqui à disposição para as perguntas e para o debate. Obrigada.